Kael acordou envolto pela delicadeza de um amanhecer recém-nascido. A paz daquele lugar, tão tangível quanto o orvalho que repousava sobre a grama, brilhando como lágrimas de cristal. A luz suave e dourada do sol infiltrava-se pelo tecido rústico da barraca, desenhando arabescos luminosos nas paredes, como se o próprio dia desse boas-vindas. A clareira parecia um santuário vivo, sua energia pulsando sob os pés de Kael como o coração lento e generoso de uma terra ancestral, carregada de segredos e promessas. Ele se ergueu com uma vitalidade quase mágica, o espírito leve como uma pétala carregada pelo vento, e afastou o pano da entrada com um gesto ansioso. Do lado de fora, o ar fresco da manhã o acolheu como um sussurro amigo, trazendo o aroma doce de ervas selvagens misturado ao canto sutil de pássaros que despertavam entre as copas. As duas barracas ao lado seguiam fechadas, casulos de tecido guardando o sono tranquilo de Liora e Caios, enquanto a de Tauren, já vazia, sugeria o rastro silencioso de um homem acostumado a saudar o dia antes dos outros. Kael esticou os braços num movimento amplo, os músculos se desenrolando como fios de uma teia ao sol, e deixou os olhos vagarem pela clareira, um oásis verdejante abraçado por um exército de árvores escuras e retorcidas, sentinelas milenares que pareciam sussurrar lendas de Auren em cada curva de seus troncos. No centro, a cabana de Citra erguia-se como o eixo daquele mundo, um farol de simplicidade e mistério, agora banhado pela luz clara que revelava seus contornos com ternura. À sua frente, um poço de pedras cinzentas, polidas pelo tempo como se acariciadas pela natureza, exibia uma corda robusta que contrastava com a aparência frágil de sua guardiã. Pomares se alinhavam em harmonia, as árvores curvadas sob o peso de frutos radiantes, maçãs vermelhas como brasas adormecidas, peras douradas cujo aroma doce se espalhava ao vento, e laranjas que reluziam como pequenos sóis aprisionados nos galhos, entre outras frutas que seus jovens olhos não conseguiam reconhecer. Tudo ali era meticuloso, as copas podadas com um cuidado quase maternal, baixas o suficiente para convidar até os mais jovens a colher seus tesouros. Cercas trançadas de palha e madeira delimitavam um pequeno reino de sons vivos. Galinhas cacarejavam em coro, porcos grunhiam em um ritmo preguiçoso e cabras entoavam balidos que dançavam no ar como notas de uma melodia rústica. Em um canto, uma faixa de argila úmida espelhava o céu em fragmentos, um lago improvisado à espera de mãos que lhe dessem forma. Um riacho fino de água cristalina contornava-o mais atrás. Mais ao longe, Erebus movia-se com a elegância de um guardião, guiando um pequeno rebanho de ovelhas que mantinham a grama rasteira como um manto verde impecável. A cena trouxe a Kael um eco de casa. Mas, pela primeira vez, a saudade não veio carregada de sombras. A lembrança dos pais era um fio dourado em meio ao tecido de novas esperanças, entrelaçado àquele refúgio que agora se oferecia como lar. Perto da barraca, o cajado repousava, sua madeira vibrando em sintonia com as árvores ao redor, como se trocasse segredos com a floresta em uma linguagem mais antiga que o tempo. Kael o tomou nas mãos, sentindo o calor da madeira fluir por seus dedos, e ouviu Toret. Uma arma é tua extensão, garoto. Mas isso não cortava. Cantava. A vibração dele era ancestral e doce, como se a madeira lembrasse canções antigas, e as runas, antes adormecidas, agora pulsavam com um brilho sutil, como se tivessem sentido saudades de seu portador. Absorto naquele instante, ele não notou a figura que se aproximava, e seu coração deu um salto quando a voz de Tauren rompeu o ar, tingida de uma leveza rara. Trouxe comida, disse ele, erguendo a carne fresca de um animal, o pelo ainda salpicado de gotas de orvalho que cintilavam ao sol. Oba, já estou indo, respondeu uma voz rouca de dentro de uma barraca. Os dois trocaram olhares e deixaram o riso fluir, um som que reverberou pela clareira como um sopro de vida, enquanto Caios lutava com as cordas da barraca, enredando-se no tecido em uma dança desajeitada de pano e braços que fatalmente terminou onde começara, o chão.
A outra barraca se entreabriu com lentidão, revelando os olhos azuis de Liora, duas joias brilhando na semipenumbra. Mas você já começou, Caius? Pelo menos me dê tempo para levantar. Disse ela, emergindo com um sorriso ainda preso ao sono. Vestia um manto azul simples, mas elegante, presente de Citra, que realçava o tom de seus olhos como o céu abraça o mar. Ao calçar os sapatos novos, ela bocejou com gosto, o gesto quase um ritual de saudação à manhã. Juntos, ajudaram Caius a se desenrolar. O menino rindo de si mesmo, contrariado, e caminharam até a cabana, onde Citra os esperava à porta, o sorriso aberto como uma janela para o amanhecer. É bom ter mais gente por aqui. A solidão é boa para a mente, mas eu sou só uma velha que precisa de calor humano. Exclamou ela, a voz suave como uma brisa entre as folhas. Tauren riu, o som grave e morno como o estalo de lenhas em brasa. Se você é só uma velhinha solitária, então eu sou só um andarilho. Você sabe que é sempre um prazer estar com você. Retrucou ele, pousando a mão em seu ombro com afeto. Entraram na cabana, o ar carregado do perfume doce de frutas frescas e do leite recém-tirado, uma promessa olfativa de renovação. Tauren deixou a carne sobre o balcão junto à lareira, que também servia de forno, e todos se reuniram ao redor da mesa, o desjejum desenrolando-se em uma sinfonia de risos e sabores, como se fossem uma família muito separada que enfim se reencontrava. Saciados, Citra tomou a palavra, sua voz melodiosa como o tilintar de sinos antigos. Muito bem, crianças, vocês vão explorar por aí. Preciso conversar com Tauren, saber as novidades e programar nossos próximos passos. Teremos muito tempo para conversas e aprendizados daqui para frente. Por ora, deixem que o dia e a floresta lhes contem suas próprias histórias. Tauren ficou ligeiramente tenso, mas sabia que Citra estava certa. Aquele lugar era um refúgio, um ninho seguro entre as tormentas do mundo, mas o tempo seguia seu curso, e além daquelas árvores, o inimigo não descansava. As crianças, obedientes ao tom quase encantado da anciã, levantaram-se sem protesto, como se a própria melodia da voz de Citra os guiasse para fora. Liora correu à frente, os olhos faiscando de curiosidade, ansiosa para cumprimentar Erebus, que pastoreava as ovelhas ao longe. Caius a seguia tropeçando, rindo da energia dela, enquanto Cael, igualmente animado, os acompanhava com um sorriso leve, as feridas em sua boca quase cicatrizadas, sinais de um corpo que se recuperava junto ao espírito. A cabana parecia um santuário suspenso no tempo, o ar carregado com o perfume terroso de ervas secas que pendiam do teto como oferendas a deuses esquecidos. O crepitar da lareira dançava em harmonia com o sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas, enquanto raios de sol, tímidos e dourados, trespassavam as janelas embaçadas, pintando a mesa de madeira com um brilho que parecia vivo. Citra, com a presença serena de uma sacerdotisa anciã, fixou o olhar em Tauren, olhos verdes que guardavam o peso de eras, profundos como abismos onde o passado ainda ecoava. Ele, inquieto, tamborilava os dedos na madeira áspera, o rosto sulcado pela tormenta que rugia em seu peito. O riso das crianças ainda ecoava quando Citra baixou a voz. Conte-me, Tauren. Disse ela, a voz agora carregada de pressentimentos, como o trovão que ruge antes da chuva. Tauren inspirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se carregasse o fardo de todos os destinos cruzados. Ele relatou tudo, cada detalhe se desenrolando como fios de uma tapeçaria antiga. Os eventos recentes, a história sussurrada pelas crianças durante a viagem, cada palavra um pincel que pintava o caos e a esperança em sua mente. Os olhos de Citra faiscavam a cada nova camada da narrativa, preocupados, quase sem piscar, como se ela temesse que um instante de distração pudesse roubar a essência da verdade. Quando ele terminou, sua voz subiu de tom inconscientemente, revelando a angústia. Não sei como vamos fazer isso, Citra. Ele é jovem demais, não está pronto. Citra inclinou a cabeça, os cabelos grisalhos caindo como fios de luar sobre os ombros,
E respondeu com a calma de quem já viu montanhas nascerem e tombarem. O tempo não esquece, não se perde, não se adianta. Ele apenas dança ao ritmo dos destinos. E quando o tempo chama, é porque o futuro já chegou. Recitou ela, as palavras de um antigo poema dos guardiões fluindo como um rio eterno. A expressão densa de Tauren se transformou, a conexão atingindo como um relâmpago que rasga a escuridão. Ele está aqui. Ele trouxe o cajado. Elissara está com ele. Terminou ela, a voz firme como um farol que guia os perdidos através da névoa. Ainda bem que está aqui, minha velha amiga. Não sei como faria isso sem você. Respondeu ele, a gratidão entrelaçada com uma vulnerabilidade rara. Ela sorriu, um sorriso compreensivo que parecia carregar os segredos das estrelas. Ora, vamos, não fique todo comovido. Só estou aqui porque sou um lembrete velho do que vocês precisam fazer. Se não fosse eu, seria alguém mais. Você sabe como isso funciona. Meu tempo se esvaiu há muitos anos, mas ainda tenho uma missão a cumprir. E vou. Disse ela, o tom leve tentando acender uma faísca de ânimo no coração dele. Tenho que discordar dessa vez, minha amiga. Desconfio que se não fosse você, eles já teriam vencido. Retrucou ele, rechaçando o pensamento com firmeza, mas sem conseguir esconder a sombra de preocupação que ainda pairava em seu olhar. Percebendo a resistência que se enraizava no jovem amigo como uma árvore teimosa em solo rochoso, Citra alcançou sua harpa. Era uma obra de arte esculpida por mãos há muito silenciadas, adornada com rosas entalhadas, como em seu amuleto, um testemunho de tempos imemoriais. Seus dedos enrugados, tocados pela idade, mas guiados por uma força intocável, deslizaram pelas cordas com a precisão de uma tecelã do destino. A melodia que brotou parecia nascer das próprias paredes da cabana, cada nota um fio de magia que se entrelaçava no ar. E então sua voz, alta e clara, desafiou o peso dos anos, ressoando como se ela ainda dançasse no auge da juventude. Dançavam em antigos conflitos, mas o tempo não canta os lamentos dos vencidos, pois a luz já foi escrita além no infinito. Mesmo na noite um canto persiste, mesmo no fim a canção resiste. Ecoa no tempo, no vento, no chão, luz sem descanso em eterna canção. Os olhos de Tauren marejaram, as lágrimas contidas refletindo a luz da lareira enquanto as palavras da canção teciam uma ponte entre o desespero e a esperança. Como poderia ele negar algo inscrito em melodias mais antigas que os ossos da terra, entoadas antes mesmo do nascimento dos mais velhos que ele podia lembrar? O sangue tingia as páginas do tempo, e mesmo se a treva rugir seus trovões, a aurora renasce no eco das canções. Tudo convergia para aquele instante, e sua missão era clara: preparar os novos arautos para o que o destino lhes reservava. Ecoa no tempo, no vento, no chão, luz sem descanso em eterna canção. De novo. Exclamaram dois olhos azuis, brilhando como safiras curiosas no batente da janela, arrancando Tauren de seus pensamentos com um sobressalto que quase o fez tombar da cadeira. Isso foi a coisa mais linda que já ouvi. Prosseguiu Liora, o rosto aceso por um sorriso que parecia roubar o brilho do sol. Citra riu, um som doce como o tilintar de sinos de vento em uma tarde de verão. Não falei para você ir lá para fora, menina. Tauren riu também, levantando-se com um suspiro divertido para abrir a porta. Eu estou aqui fora. Exclamou a menina, em sua defesa. Essa menina é atraída por música como as moscas ao mel. Citra, eu já desisti de mantê-la quieta. Mas é claro que é. Como todo arauto de Míris que conheci na minha longa vida. Respondeu a senhora, o olhar suavizando-se ao fitar Liora, como se visse nela um reflexo de algo sagrado e antigo. Ela puxou um banco rústico para mais perto, dando tapinhas no assento com um gesto maternal, convidando a menina a se juntar a eles.
Erebus a seguiu de perto. O cão imenso com o pelo negro reluzindo, a língua pendendo da boca em um suspiro exausto após a correria matinal. Arauto de Míris? Quem é Míris? Indagou Liora, os olhos reacendendo-se com a chama insaciável da curiosidade. Citra afagou os cabelos loiros da menina, ajeitando-os atrás de sua orelha com a delicadeza de quem acaricia uma pétala recém-desabrochada. Míris, a tecelã das águas, minha querida, é a primeira nascente de toda a corrente que pulsa em Auren. Foi ela quem deu vida a todos os rios, lagos e pântanos. Começou ela, a voz fluindo como as correntezas que descrevia. Contam as lendas que seus cabelos eram azuis, assim como seus olhos, derramando-se em cascatas incessantes como cachoeiras vivas. Durante o canto de Elira, ela emergiu resplandecente das águas do mar, e de sua voz macia nasceu o rio Cirizar, uma artéria cintilante que banha o continente, carregando consigo a prosperidade do alimento, do transporte e do comércio. Dizem que, onde as águas de Míris tocam, a vida floresce em explosões de cor e som, e por isso os povos ribeirinhos a chamam de Mãe das Correntes. Seus ecos ressoam até hoje nas histórias sussurradas em tavernas, onde pescadores e camponeses juram ter visto seres aquáticos de beleza sobrenatural, que se desfazem em bruma ao se aproximar. Em todos os portos, altares se erguem para que os navegantes ofereçam preces antes de desafiar as ondas, e o maior deles repousa em Tallinn, onde um templo majestoso celebra seu nome. É por causa dela que dançamos e cantamos no Festival das Marés, sob o brilho prateado das luas cheias da primavera. Os olhos de Liora se arregalaram como as próprias luas cheias, a respiração suspensa enquanto ela tentava conjurar na mente a imagem daquela figura mítica, cada palavra de Citra caindo sobre ela como gotas de um orvalho encantado. Ela absorvia tudo, faminta por cada fragmento, sem saber que aquelas histórias já pulsavam em seu sangue desde o primeiro fôlego. É importante, Prosseguiu Citra, o tom ganhando uma gravidade suave, que você conheça sua outra face também, pois, assim como o grande mar, sua fúria é implacável. Foi ela quem, nas lendas, criou o pântano de Míristral, conjurando ondas colossais para proteger sua irmã, Arvana, do ataque dos inimigos. As águas invadiram a terra, afogando o perigo em um abraço mortal, e dizem que ecos de seu poder ainda sussurram entre os juncos do pântano, onde os corpos dos caídos permanecem como sentinelas de pedra, congelados no tempo, como se aguardando um chamado. Liora se debruçava sobre a mesa, os cotovelos cravados na madeira, bebendo cada palavra como um pássaro sedento sorve o néctar de uma flor rara que só desabrocha ao entardecer. Quando a narrativa terminou, seus lábios se entreabriram, ansiosos por mais. Mas, Começou ela, mas Citra, com um sorriso terno que escondia uma sabedoria astuta, colocou um indicador gentilmente sobre os lábios da menina, silenciando-a com carinho. Mas, a senhorita deveria estar lá fora. Agora que já satisfez sua curiosidade, vá procurar seus amigos. Emendou, o tom leve, mas firme. Liora fingiu um muxoxo, os olhos dançando com uma rebeldia brincalhona. Passou a perna sobre Erebus, que se deitara ao seu lado como uma sombra fiel. Mas o cão, sentindo o chamado da brincadeira, ergueu-se de súbito, içando a menina junto com ele. E lá se foi Liora, montada em seu alazão improvisado, o riso explodindo em gargalhadas que ecoavam pela clareira como sinos de cristal. Erebus trotava com ela agarrada ao pelo negro que brilhava ao sol, enquanto as ovelhas erguiam as cabeças, curiosas, como se pressentissem que algo mágico acabara de ganhar vida diante delas.